Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui na casa da minha amiga e olha só, esse aqui é o quarto dela. É bem pequenininho, como vocês podem ver. E olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma cabeceira aqui para ela com duas mesinhas, tá? E eu vou colocar nessa parede aqui que vocês estão vendo. Então, eu vou ter que medir aqui direitinho e fazer uma cabeceira para ela. Agora, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar. Eu vou usar esses restos de guarda-roupas aqui que eu ganhei de uma outra vizinha e eles estão perfeitos, gente, não tem nada estragado. Ela desmontou bem direitinho o guarda-roupa, não quebrou nada e ele está perfeito. E olha só que amadeirado lindo. Eu não vou precisar fazer nada, pintar, envelopar, nada disso, porque eles estão perfeitos, as peças estão perfeitas, ó, como vocês podem ver. Então, vou aproveitar essas partes aqui para fazer a cabeceira. E eu tenho mais algumas partes ali, que depois eu mostro, para fazer as mesinhas. Então, eu vou fazer a cabeceira e mais duas mesinhas. É uma cabeceira muito, muito fácil de fazer, mas que fica muito bonita. Então, agora a primeira coisa que eu vou fazer é medir aqui, né? Eu já tirei as medidas lá do quarto. Então, aqui, ó, essa parte aqui vai ser um dos pés, digamos assim. Essa parte aqui, eu vou cortar com 1,30 m. Essa vai ser a altura da cabeceira. Então, eu vou cortar essa peça e outra igual a essa, com 1,30 m de altura. Na largura, eu não vou mexer. Ela mede 40 centímetros de largura, vai ficar com essa largura mesmo, tá? Olha, agora é só ligar os pontinhos que eu fiz aqui com a régua. Eu faço um risco bem visível, gente, que é para eu cortar bem certinho. Vocês sempre perguntam como eu faço para cortar certinho. Essa é uma das dicas, tá? Ó, vou conferir. Sempre que você medir e riscar, você confere novamente se a medida tá certinha, para você não correr o risco de cortar errado e depois estragar a peça. Então, essa daqui já está certa. Aí, eu vou medir essa outra aqui, vai ser a mesma medida, tá? E agora, essa peça aqui, eu vou usar como acabamento, tá? É essa e mais um aqui que eu vou pegar. Vão ser acabamento para dar um detalhe na cabeceira, né? Para ficar mais bonita. Essa peça aqui eu vou cortar com 1,40 m, que é a largura da cama. É uma cama de casal comum e a largura padrão é 1,40 m. Então, eu vou cortar essa peça aqui com 1,40 m, tá? Na hora que eu estiver montando e fazer o acabamento com essa peça, vocês vão entender direitinho como que eu vou usá-la. Agora aqui é só riscar, ó, assim, bem forte. E agora conferir se realmente tá certinha as medidas aqui. Então, está certinha. Essa outra peça aqui também eu vou usar para fazer acabamento. Vai uma encostada na outra, tá? Coladinha na outra. Essa daqui eu vou cortar só um pedacinho, porque ela já é pequena, ó. Vou retirar só esse pedacinho aqui. Também com 1,40 m, tá? Olha, é só para fazer um acabamento. Então, risquei aqui. E agora eu vou conferir novamente se está com 1,40 m. E sim, está certinho. Agora é só cortar tudo isso aqui com a tico-tico. Essa peça aqui eu ainda vou medir, né? Que eu tinha esquecido. Então, essa aqui é outra parte dos pés, também com 1,30 m, tá? Que eu vou medir aqui. Vou medir 1,30 m aqui. A largura, como eu já falei pra vocês, eu não vou mexer, vai continuar com essa largura, que é 40 centímetros. Então, é a largura que eu vou fazer as mesinhas de cabeceira, tá? Já fiz as marcações, agora é só ligar os pontinhos aqui com a régua. Tem que ser bem certinho, gente, pra não ficar torto, não correr o risco de cortar errado. Tá vendo o risco? Dá pra ver. Agora, eu confiro as medidas novamente, pra ver se medi realmente certinho, se risquei no lugar certinho, ó. Assim. Então, tá tudo certo aqui. Agora, é só cortar as peças. Olha, gente, o corte saiu certinho, tá vendo, ó?
Muita gente me pergunta se realmente dá para cortar MDF reto com a tico-tico, e dá sim, olha aí, ó, tá no esquadro, tá vendo, ó, tá no esquadro certinho, então dá sim, gente, ó. E agora, ó, essas pecinhas aqui eu retirei do próprio guarda-roupa e eu vou usar como pés, tá? Pra essa madeira não ficar em contato direto com o chão. Então, é só colocar essas pecinhas aqui. Essas pecinhas eles usam mesmo para isso, tá? Para o móvel não ficar em contato direto com o chão, guarda-roupa, aparador, essas coisas assim. E agora vamos começar a montagem. Essa peça aqui eu não mexi nela, tá? Eu peguei ela inteira assim, vou usar ela do jeito que ela estava. Ela mede 1 metro, 1 metro não, gente, perdão. Ela mede 2,25 metros. Então, ela vai ficar, essa vai ser a largura da cabeceira, que é a largura daquela parede lá. Olha, agora eu vou parafusar de baixo para cima essa peça, com os parafusos que não ultrapasse as duas peças, tá? Para não ficar marcado, para não ficar com furo, nem mostrando o parafuso, eu vou parafusar assim, de baixo para cima, todas as peças. Assim fica com acabamento perfeito, não fica os parafusos aparecendo, né, mostrando, e fica perfeito. Essa peça aqui que eu falei para vocês, que é o acabamento, ela vai aqui, ó. Então, de baixo para cima também, tá? Vou parafusar todos assim, ó. A montagem dessa cabeceira é muito simples, gente, é muito fácil. É uma das cabeceiras mais fáceis que tem de fazer, mas fica muito bonita. Ó, aqui eu tenho que colocar vários parafusos, porque a peça é comprida, né? Então, eu tenho que colocar vários parafusos. Eu não fiz a montagem dela no chão, que seria mais prático, porque eu não tenho um papelão suficiente para colocar ela em cima. Então, fiquei com medo de riscar, de estragar a peça, danificar. Essa outra peça vai aqui, ó. Já parafusei aquela peça menorzinha. E essa outra peça vai do outro lado aqui. Agora também é a mesma coisa, só parafusar de baixo para cima. Tem que arrumar aqui e deixar bem certinho para ficar perfeito. Então, agora é só colocar os parafusos também, do mesmo jeito, gente. Olha, eu estou colocando aqui 3 parafusos em cada lado, tá? Então, dá 6 parafusos, para ficar bem firme e bem seguro. Agora, gente, eu vou colocar essa peça aqui. Essa peça é um pouco menor do que a que eu coloquei em cima. Ó. Ela mede 2,20 metros, mas não tem problema. Ó. Ela vai ficar aqui assim. E agora é a mesma coisa. Vou juntar bem as duas aqui e vou parafusar aqui de baixo para cima também. Ó. Agora eu já parafusei aqui tudo e ela ficou assim. Eu vou colocar ela no chão para vocês verem como que ela ficou. Bom, gente, olha, a cabeceira está pronta, tá? A cabeceira é assim mesmo. Tá vendo o detalhe que eu falei para vocês ali do acabamento? Deu super certo. Então, a cabeceira já está pronta. Entre aqui, nesse espaço aqui de 1,40 m, é onde vai encaixar a cama. Agora, vamos fazer as mesinhas. Para fazer as mesinhas, gente, eu vou usar essas peças aqui, ó. Elas são um pouco grandes, então eu vou cortar com 50 centímetros de comprimento, né? E 40 centímetros de largura. Elas medem já 40 centímetros de largura, então só vou precisar cortar o comprimento. Essas duas peças aqui serão as laterais da mesinha. Tô fazendo as marcações aqui, ó, conferindo, ver se tá tudo certo com as medidas. Já marquei essa daqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa. Medir aqui 50 centímetros de comprimento. Ó, faço um risco aqui, uma marcaçãozinha. Do outro lado, a mesma coisa. E agora, é só ligar os pontinhos com a régua. Essa mesinha também é uma mesinha bem fácil de fazer, tá? Olha, conferindo as medidas. E agora, é só serrar tudo.
Agora, gente, vamos fazer a montagem da mesinha. Ó, essa aqui é a lateral, essa daqui é a parte de baixo, tá? Então, agora é só parafusar uma na outra. Eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo, tá? Essa parte de baixo aqui eu cortei com 42 centímetros de largura, tá? 42 centímetros de largura e 42 centímetros de comprimento. Então, agora é só parafusar aqui a primeira lateral. Tô colocando 3 parafusos para ficar bem firme, bem seguro. Agora eu vou colocar a outra lateral, ó. É só parafusar também. Ó. Essas peças aqui estão um pouquinho riscadas, mas eu vou passar um verniz. Eu também já passei um verniz na cabeceira. Vocês estão vendo que ela está com um pouco de manchas ali, porque o verniz ainda não secou. Eu passei o verniz para esconder esconder não, né? Para resolver as imperfeições, os riscos, ó. Isso aqui, gente, é um tampo de gaveta. Então, eu tô medindo aqui, porque eu vou cortar ele aqui, ó. Tá vendo? Você pode medir assim. Eu vou cortar ele e vou colocar aqui. Ele só vai nessa parte aqui mesmo. Então, é só esse tamanho mesmo que eu vou precisar. Então, agora é só cortar. Corta rapidinho aqui com a tico-tico, porque é um material bem molinho, né? E é super fácil de cortar. Então, agora eu vou fixar ele aqui com pregos, tá? Aqueles pregos bem pequenininhos que a gente normalmente fixa fundo de guarda-roupa, essas coisas. Então, vou fixar aqui. Olha, já está certinho aqui. E aqui, gente, eu vou colocar uma prateleira, ó. Coloquei o banquinho aqui, que sempre me ajuda. E vou colocar essa prateleira aqui. Essa prateleira eu cortei com 40 centímetros de comprimento e 35 centímetros de profundidade, tá? De largura, no caso, ó. Vou colocar aqui o nível, para ver se tá certinho. Está assim, tudo certinho aqui. Agora é só parafusar, gente. Ó, deixa eu arrumar aqui direitinho. Eu vou colocar os parafusos. 2 parafusos já está de bom tamanho. Então, vou colocar mais parafusos aqui. Ó, eu falei 2, mas tô colocando 3, tá? E agora, eu vou cortar os pés. Esses pedacinhos aqui de madeira, eles são cabo de enxada. Eu comprei no material de construção e já cortei aqui, que eu já fiz outros pezinhos para outros móveis. Então, eu vou cortar aqui, vou cortar ele meio caidinho, sabe? Um corte em diagonal, para ficar meio abertinho, ficar estilo pés retrô. Então, com o esquadro, ó, eu vou posicionar ele assim, fazer um risco. E vou cortar ele assim, meio diagonal, para ele ficar meio caidinho, tá? Ó, cortar aqui com a serrinha tico-tico. Ela dá super conta, gente, de cortar essas madeirinhas. Esses cabos de enxada são super baratinhos. Eu paguei R$10 em um com 2 metros. Então, dá para fazer vários pezinhos desse. Já cortei aqui, vou cortar os outros. Olha, gente, eu cortei os pezinhos, diminui o tamanho, porque aquele tava muito grande, então eu cortei com 15 centímetros, tá? Cortei 8 desses. E agora eu vou parafusar aqui. Ó, vou parafusar os pezinhos aqui. Coloco o parafuso de dentro pra fora. E aí, parafusa os pezinhos. É bem fácil, ó. Coloquei já todos os pezinhos. Essa mesinha já está pronta. Agora eu vou fazer a outra e já volto. Olha, gente, fiz as 2 mesinhas, estão aqui. E aqui eu vou passar o verniz. Esse verniz aqui que eu passei na cabeceira, ó. Ele é em buia, tá? Na cor em buia. E ele vai disfarçar esses riscos aqui, Ele é um verniz tingidor, então ele vai cobrir esses riscos que tem, as imperfeições. Nos lugares onde não tem acabamento, vai dar para fazer um acabamento. É o mesmo verniz que eu passei na cabeceira, eu vou passar aqui também. Ele não vai mudar a cor da madeira. Esse verniz, ele é muito próximo dessa cor, então ele não vai mudar a cor da madeira, ó. Nesse lado aqui não tem acabamento, tá vendo? Então, eu vou passar o verniz, que aí vai dar uma disfarçada, vai ficar com a corzinha marrom, tá? Ele tá mais escuro assim, mas quando ele seca, ele clareia mais. E aí, ele vai só cobrir as imperfeições, o risco, essas coisas assim, tá? Mas não vai mudar a cor da madeira. Olha só, passei já o verniz nas 2 mesinhas.
E está assim, ainda tá úmido o verniz, né? Já vai secar, quando secar ele vai clarear mais. Agora, vou esperar secar. Olha, gente, voltei aqui na casa da minha amiga, tá? Já é outro dia. E agora, a gente vai colocar a cabeceira aqui nessa parede. Vou trazer a cabeceira pra cá, porque eu vou colocar ela aqui, né? Ó, tô puxando a cama, parece um fantasma, né? Mas tô puxando a cama. E eu vou colocar a cabeceira aqui com a ajuda da minha amiga. Ela tá me ajudando, ó. Tá vendo? Ela tá me ajudando. E aí, eu fiz as marcações aqui e agora eu vou fazer os furos, porque essa cabeceira eu vou fixar ela na parede para não correr o risco de quando puxar a cama, a cabeceira vir caindo, né, ficar mais segura. Então, vou colocar 2 parafusos só para ela ficar na parede, ó. Agora eu vou colocar os parafusos, tô usando os parafusos grandes até, tá? Coloquei uma arruela na cabeça do parafuso para não entrar no MDF aqui. Agora é só colocar os parafusos. 2 parafusos já são o suficiente, que é só para a cabeceira ficar presa. Agora, eu vou colocar as mesinhas. Vou colocar a outra mesinha aqui. E aqui no meio eu vou encaixar a cama, tá? E agora eu vou organizar a cama e já mostro para vocês. Gente, aqui está a cama pronta. Olha a cabeceira como ficou legal, gente. Ficou muito bom. Muito bom aqui. E olha, ficou certinho, tá vendo? Eu tirei a medida certinha. Então, a cabeceira ficou ali ocupando toda a parede, porque a minha amiga queria 2 mesinhas. Então, tive que fazer assim, mas ficou um espaço bom aqui de um lado e do outro da cama. Dá pra circular tranquilamente. Coloquei esses quadrinhos aqui pra decorar, né? Cantinho. E olha, ficou assim, tá? Olha, aqui são as mesinhas, olha só, deixa eu arrumar a luz aqui. Olha como ficou. Uma mesinha bem simples de fazer, olha os pezinhos. Bem simples de fazer, mas que faz total diferença no quarto, né? Porque vocês lembram como era antes, sem nada, só a cama e ficava sem graça. Aí, com a cabeceira, muda tudo. E as mesinhas, gente, ó. Eu também tenho dessas luminárias, tá? Ela comprou igual, porque achou bem bonita. E dá um charme todo especial no quarto. Colocamos aqui uma decoraçãozinha, olha a outra mesinha como ficou. As duas são iguais, tá? Olha, eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Olha só, a luz não tá muito boa, mas tudo bem. Olha. E ficou assim, gente. Eu gostei demais de fazer essas coisas. Guarda-roupa que tava desmontado, a minha vizinha perguntou se eu queria, lógico, eu aceitei e ele tava perfeito as peças, gente. Deu para fazer essas coisas aqui, essa cabeceira e as 2 mesinhas que não sai barato nas lojas, você vai comprar, não sai barato. Olha, o acabamento ficou perfeito com o verniz, tá? Escurece e clareia um pouco, mas tudo bem. Ficou perfeito com o verniz, ó, não mudou o tom da madeira, continuou do mesmo jeito, né? Só escondeu as imperfeições e fez um acabamento legal. E vocês viram que fácil que foi fazer essa cabeceira. E as mesinhas também, muito fácil de fazer e muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer, gente. E ficou muito bonito. A minha amiga amou o resultado e eu também. E vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários, gente, o que você achou. Se você gostou, curte, compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá? Me segue também lá no Instagram. Meu Instagram é esse que está aparecendo aqui na telinha. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, gente. Então, me segue por lá, que eu tô sempre postando coisinhas por lá todos os dias, tá? Coisinhas da minha casa, daqui do canal. As coisas que eu faço, as coisas que eu uso, as que dou para minhas amigas, para as vizinhas. Então, me segue por lá, tá bom? E se você realmente gostou, compartilha aí nas suas redes sociais com os seus amigos, para que as pessoas vejam que é possível reaproveitar restos de guarda-roupa e transformar um cantinho da casa, até mesmo um quarto, gente. Eu amei esse resultado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Beijo, 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 beijo.